Olá, hoje, terça-feira, 25 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Léxio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, Senhor, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós, Jesus, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E é um verdadeiro roteiro maravilhoso, uma palavra assertiva para que a gente possa ter a nossa vida conduzida por essa palavra. Olha o que a palavra de Deus, olha o que Deus está falando para mim e para você no dia de hoje. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. O santo temor a Deus não é o medo, mas é o respeito à palavra de Deus, o respeito a Deus. Ter uma vida que demonstre respeito ao Senhor. Então Deus está dizendo, filho, se você decide servir, permanece na justiça, ou seja, naquilo que é certo, e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme. Olha, prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e ser constante, porque, meu irmão, minha irmã, a dor e o sofrimento sempre estarão presentes na nossa vida. A dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida e, portanto, nos provam. E qual é a palavra de ordem de Deus? Mantenha o teu coração firme. Um coração firme é um coração forte, virtude da fortaleza. Sem a virtude da fortaleza, a gente deserta do amor. A gente abandona. E a palavra de ordem, mantenha o teu coração firme e ser constante para tudo na vida. Para que a gente complete aquilo que a gente começa, a gente precisa de consistência. Ser constante, ser consistente, não necessariamente quer dizer que você não vai falhar um dia, não vai ter um rendimento menor do que no outro dia, que você vai ter um rendimento maior.
Você não vai esquecer de fazer uma coisa que você precisava fazer, não. Ser consistente é dar o teu melhor naquele dia, e o teu melhor naquele dia não vai se parecer com o melhor no dia anterior ou no dia posterior, mas foi o melhor que você podia fazer naquele dia. Porque você ganha consistência? Porque você não deixou de fazer aquilo que precisava fazer, mesmo que não tenha sido tão bom quanto num outro dia. Deus continua nos dando ordens. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência. As palavras de inteligência, fonte de toda sabedoria, é a palavra de Deus. Então veja, a quem você tem emprestado os teus ouvidos? Acolhe as palavras de inteligência, acolhe as palavras que edificam a tua vida. Acolhe as palavras que purificam o teu viver. Acolhe as palavras que elevam o teu espírito, a tua alma. E não te assustes no momento da contrariedade. A gente se assusta, a gente fica com medo no momento da adversidade, da provação, da contrariedade, porque a gente não tem fé. Porque quando a gente tem fé, de fato uma fé desenvolvida, uma fé fortalecida, esse medo ele é transformado. Porque o medo ele se faz presente. Mas o que é que a gente precisa fazer no decorrer da nossa vida? Se preparar para o medo. O medo nós vamos sentir. Mas quando nós estamos preparados, não é aquela história de estar com medo, vai com medo mesmo. Não, está com medo, se prepara e vai preparado. Foi isso que Davi fez quando enfrentou Golias. Davi não foi de qualquer jeito, não. Golias era muito maior do que Davi, mas Davi tinha uma estratégia. Davi foi com medo, mas se preparou. Tanto que quando Golias grita que vai fazer acontecer com Davi, Davi responde à altura. Do mesmo jeito que Golias jura a morte de Davi, Davi jura a morte de Golias, mas rapaz, ele bota para descer. Por quê? Porque ele está preparado. Tanto que quando começa a luta, mas menino, não dá 2 minutos não. Davi derruba Golias em 2 palitinhos. Por quê? Porque ele foi com medo, mas foi preparado. Não se assustou no momento da contrariedade. Aí a palavra de Deus continua nos dando ordem no dia de hoje. Suporta as demoras de Deus. Suporta, meu irmão, as demoras de Deus. Porque as demoras de Deus vai te preparar, vai te experimentar para a graça que Ele tem para derramar na sua vida. Ele continua, suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Então suporta, aprenda a suportar as demoras de Deus, porque Deus não demora, Ele capricha, como nos ensina o nosso conterrâneo Padre Bruno, da Canção Nova. Deus não demora, Ele capricha, então aprenda a suportar as demoras de Deus. Peça ao Espírito Santo me ensina, me concede a graça de suportar as demoras de Deus, de esperar por Deus sem deixar Deus esperando. Aí aqui, virtude da humildade. Versículo 4. Tudo o que te acontecer, aceita-o. Humildade é tudo aceitar. Tudo o que te acontecer, aceita-o. E nas contrariedades de tua pobre condição, seja paciente. E por que Deus está pedindo tudo isso para mim e para você? Aí o versículo 5 justifica. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Então, tudo que te acontecer, aceita-o. Virtude da humildade. Tudo aceitar. Por quê? Porque eu e você, nós somos chamados a acreditar que tudo o que nos acontece é por uma ação ou uma permissão de Deus. E se é por uma ação ou uma permissão de Deus, é para o nosso bem. E é na humilhação que os homens agradáveis a Deus são provados. É na humilhação que o ouro e a prata, que são tesouros preciosos, são provados. Então é justo que muito custe aquilo que muito vale.
O céu é caro. E eu e você precisamos querer pagar o preço. Portanto, a gente volta lá para o começo. Filho, prepara a tua alma para a provação. Porque o Senhor irá nos provar para experimentar a nossa vida, experimentar a nossa pessoa, o homem e a mulher que nós estamos nos tornando, experimentar a nossa vocação. Aí agora começam as promessas de Deus. Crê em Deus. Então, bote a sua fé, acredite, confie em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia. Então, promessa de Deus. E não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Promessa de Deus. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. E esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Isso quer dizer que você é um otimista inveterado? Não, isso quer dizer que você está acreditando na palavra de Deus. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. O que é que nos falta? Promessa de Deus. Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações ficarão iluminados. E aqui ele fecha com um argumento maravilhoso, é a palavra de Deus. Considerai, meus filhos, as gerações passadas. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Então, se a tua oração é sincera, a tua oração não precisa ser bonita, ela precisa ser sincera. Se a tua oração é sincera, se tu procuras o Senhor com sinceridade, o Senhor te protegerá. O Senhor perdoará os teus pecados, porque o Senhor é compassivo e misericordioso. O Senhor cumprirá com as suas promessas. O Senhor não vai te desprezar. O Senhor não vai te abandonar. O Senhor não vai te iludir, porque Deus não engana e não se deixa enganar. Não engana ninguém e não se deixa enganar. O salmo de hoje fala: entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faz o bem. Sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que pedir teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria, saciados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais abandona os seus amigos. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 37. Jesus atravessava a Galiléia com seus discípulos e não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando aos seus discípulos. E aí ele dizia para os seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Olha como Jesus está sendo claro aqui com os discípulos. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhe: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho eles tinham discutido quem era o maior.
Jesus se sentou, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Seja o último de todos e aquele que serve a todos. Esse é o conceito de liderança de Jesus. Essa é a premissa fundamental da liderança que nosso Senhor Jesus Cristo quer que a gente imite. Quer ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida ele pegou uma criança, que representa a pureza, a inocência. Colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Então, meu irmão, que nós possamos pedir ao Espírito Santo a graça de exercer esse tipo de liderança. Uma liderança que não se coloca como o ápice da caminhada, o cume da montanha, não. Mas se coloca como a base, como mais um degrau da igreja, onde as pessoas vão usar como suporte para serem elevadas. O que Jesus está nos ensinando aqui é a virtude da humildade, que a gente meditava na primeira leitura. É a virtude da humildade. É saber ter consciência de que, de fato, nós seguimos a Jesus. E Jesus quer que sejamos líderes, que a gente lidere pelo exemplo aonde a gente estiver. Mas essa liderança, ela não é feita de cima para baixo, mas de baixo para cima. Porque o próprio Jesus, na Páscoa com os seus discípulos, disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E dando o exemplo, ele nos ensina: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. É essa a liderança que Deus espera de você, minha irmã. É essa a liderança que Deus espera de você, meu irmão. Que você seja proativo em servir a todos. Que eu e você sejamos dóceis à palavra de Deus e nos tornemos cada vez mais um servo assíduo, um servo disponível, um servo generoso, um servo alegre. Pega uma criancinha, coloca no colo e diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. O Senhor quer que a gente ame a pequenez de uma criança. O Senhor quer fazer de nós, de fato, homens e mulheres humildes, prontos para tudo aceitar e viver de bom grado aquilo que a vida nos propõe. Não esqueçamos e peçamos ao Espírito Santo a graça da humildade, a graça da fortaleza, a virtude, a coragem para não desertar, para não abandonar esse amor que dá a vida, esse amor que está sempre pronto para servir, que nós possamos o imitar, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.